Sim, pessoal, bom dia oficialmente. Venho aqui em nome da ANAP para agradecer a presença de todos vocês. O meu nome é Bruna. 2023 passou voando, né? Esse é o último café da manhã do ano. E quem traz esse conteúdo para nós hoje é a Bionexo, que é uma empresa parceira da ANAP já há mais de 10 anos. Esse ano participou com a gente de diversas atividades, contribuiu bastante e hoje fecha com chave de ouro, trazendo mais um conteúdo super interessante, que vai ser apresentado aqui pelo Rodrigo e pela Karen. Então, agradeço também quem nos assiste online. Depois, se vocês quiserem acompanhar, vai aparecendo o número de pessoas, as pessoas estão entrando, tá bom? Desejo um bom evento para vocês. Rodrigo. Bom dia pessoal, obrigado novamente aí pelo espaço, pela abertura, e a ideia aqui, né, só para começar, primeiramente sou Rodrigo Campos, sou diretor de Produto e Tecnologia na linha de Supply Chain da Bionexo. Então, a ideia hoje é que a gente passar sobre os conteúdos, falar sobre conceitos, falar sobre processo, né, não ter o viés comercial em si, falar muito das dores de negócio aí do dia a dia, de como que a gente ver que elas podem ser endereçadas e, obviamente, como que a gente pode ajudar também. Então, esse é um pouco do dia a dia que a gente quer passar, tanto na linha de supply chain, como na parte financeira também, com ciclo de receitas, depois que a Karen vai apresentar para a gente também. Então, a ideia é a gente passar aqui maximizando o impacto dos negócios, de planejamento do ciclo de receita hospitalar e passando pelo contexto de supply chain. E a gente vê que isso é tudo integrado quando a gente olha, né? O processo ele não está desintegrado, um processo bem gerenciado, bem planejado, ele afeta o seu ciclo de receita. Você recebe mais rapidamente, você tem menos excesso de estoque, tem mais fluxo de caixa. Então, como é que a gente aproveita essas dores de negócio para maximizar isso, diminuir essas dores, obviamente, para que esse fluxo seja cada vez mais contínuo, que o ciclo de receita seja cada vez mais próximo do acontecido e que o fluxo de caixa, tanto das instituições de fornecedores, eles estejam muito bem alinhados com a demanda também. Então, falando um pouquinho aqui, né, antes de começar a falar sobre as dores, né, e apresentar a Bionexo, né, para quem não conhece de mercado, é uma empresa que já está há mais de 23 anos no mercado. Ela nasceu com uma tecnologia SaaS, com processo muito na linha de cotações, do processo de compras, conectando os fornecedores de hospitais, das instituições de saúde, e já é uma empresa que nasceu, como a gente diz, onde a internet não era nem tão desenvolvida assim. Lá nos anos 2000, a dificuldade que a gente tinha para ter internet, a questão de velocidades que a gente tinha, então ela já nasceu com esse conceito, já nasceu com esse propósito e já vem desde o ano 2000 trabalhando com as tecnologias SaaS feitas para o mercado da saúde. Então já é uma empresa já há bastante tempo no mercado e bastante conhecida aí por vários players. O que nós fazemos, né? Trazemos eficiência, transparência, inteligência aqui para a gestão do processo de ponta a ponta, conectando principalmente fornecedores e compradores, né? Conectando instituições de saúde, provedores de saúde com fornecedores de saúde como um todo. E fazendo isso através de soluções digitais, com uma plataforma robusta, trazendo compliance, trazendo processo, de uma forma que seja isso cada vez mais transparente para o nosso segmento e deixando isso cada vez mais claro aí para todos os players também. Contamos hoje, para vocês terem ideia, mais de 3.500 prestadores, que contém hospitais privados, grupos hospitalares, clínicas, operadores de saúde. Então, com uma base muito grande, já utilizando todas as nossas soluções, que vão desde o planejamento até o ciclo de receitas, passando por planejamento, por compras, por nota fiscal, gestão de produtos de alto custo, rastreabilidade e fechando com o ciclo de receita. Então, hoje, já com 3.500 hospitais, atuando em 4 países da América Latina, incluindo o Brasil. Então, já com um processo bastante estabelecido aí aos seus longos dos 23 anos, conforme eu comentei. Mais de 32 mil fornecedores conectados na nossa base, ou seja, uma grande capilaridade aí para distribuição de produtos, capilaridade para trazer esses fornecedores, capilaridade para ter os produtos, principalmente voltado para materiais médicos e medicamentos, mas também forte em outras categorias. Porque o processo de compras ele não perdura só para materiais médicos e medicamentos. Todo o processo ele tem que ser todo uniforme, né? Então, o processo que a gente está falando aqui hoje é independente se é materiais médicos e medicamentos. Obviamente, né, pelo fato de ser uma instituição de saúde, está muito mais voltado para medicamentos e materiais médicos,
mas, sem dúvida, o processo ele contempla outras categorias e outros fornecedores também quando a gente fala de instituições de saúde. E aqui, quando a gente fala que os negócios acontecem aqui, só para vocês terem ideias, nós temos hoje cerca de 20 bilhões de volume transacionado dentro da Bionexo. Isso ou seja, o provedor, ele coloca uma cotação, ele recebe a resposta dos fornecedores e ele fecha essa cotação dentro da nossa plataforma. Então, esse é o volume que é transacionado e comercializado dentro da plataforma como um todo. Isso é o volume transacionado, não tem nada a ver com o faturamento da Bionex ou não tem relação nenhuma, né? A relação é como que a gente viabiliza essas transações que vocês tenham essa garantia, que vocês tenham essa venda, eventualmente como fornecedores, ou vocês como compradores também ter toda a transparência e uma gama de fornecedores muito grande dentro da nossa base. Mais de 5,5 milhões de produtos transacionados por ano, 5 mil cotações diárias e mais de 100 mil profissionais conectados. A gente já viu muitas vezes referência, já tem experiência em trabalhar com o produto Bionexo, isso cada vez mais a gente vê como uma norma de mercado também. E o que isso ressalta e o que isso nos possibilita, para vocês terem um pouco de contexto também? Todo esse volume transacionado faz com que esta referência, que é a FIPE, lance um indicador chamado IPMH, que a gente comunica isso para o mercado, qual que é o índice de preço de materiais médicos e principalmente medicamentos. Aqui temos dois índices, que é o índice de IPMH, que é de medicamentos, e o índice de OPME. Esses dois índices são publicados para toda a nossa base, tanto de clientes como não clientes. Então, isso é público, qualquer um pode ir lá e baixar essas informações e ver como é que está a tendência de preço daquele procedimento, caso isso seja um OPME, ou de algum princípio ativo, caso seja algum medicamento. Então, isso é disponível para o mercado e, obviamente, que a gente também compila esses dados e começa a dar insights para os compradores, para os provedores de saúde, para ver como é que está o preço que ele está comprando versus o preço que o mercado também está atuando. Então, isso faz com que seja referência através desse índice que a gente fala do índice de IPMH e o índice de OPME com essa base de mais de 20 bilhões de volume transacionado aí anualmente. Como que... E agora, né, para a gente seguir, como é que a gente ajuda no processo de suprimentos? Falando das principais dores, falando dos principais pontos que impactam tanto na parte de planejamento, quanto na parte de compras e de recebimento. Como é que são esses desafios hoje no dia a dia e como é que a gente pode mitigar esses desafios? Muitos daqui, sem dúvida, quando a gente fala do processo de planejamento, isso daqui eu tentei emular uma planta de um hospital, mas se alguma das dores aqui não fizerem sentido, pode ficar à vontade de dizer, poxa, no meu caso acontece um pouco diferente, tem uma similaridade um pouco parecida ou não, enfim, que a gente pode ir discutindo também. Quando a gente fala processo e dores do planejamento, sem dúvida, o excesso de estoque ele pode provocar vários riscos. Seja um risco de capital de estoque parado, que eu não estou conseguindo investir em outras coisas, seja um risco de acondicionar esse produto, um medicamento, um material médico, ele precisa de um espaço específico e eu posso ter problemas de acondicionar isso até perda. Se eu tenho excesso de estoque, sem dúvida, isso pode provocar um maior risco de perda de produtos por validade, que eu não tenho todo o controle da validade da maneira devida, como eu deveria. Então, eu posso ter um risco maior pelo fato de não ter esse controle, pelo fato de ter excesso de estoque. Então, tudo isso está sendo citado aqui. Tenho riscos sanitários devido ao condicionamento inapropriado de grandes lotes, prejuízos com extravios e descartes por vencimento. Então, novamente, se eu não tenho esse controle muito bem apurado, um excesso de estoque pode provocar e é perda. Se eu tenho excesso, além do dinheiro estar parado, geralmente, o que mais falta dentro de uma instituição de saúde? Dinheiro, fluxo de caixa. Então, se eu estou parado, imobilizado esse estoque em coisas que eu não estou investindo e poderia estar ajudando a operação como um todo. Sem falar nos prejuízos de perdas, extravios, que daí é a perda realmente por algum excesso pela falta de acondicionamento. Dificuldade na gestão devido à carência de indicadores. Quando a gente fala da parte de planejamento, não ter uma transparência de que indicadores que eu estou olhando. Quais são os principais indicadores de planejamento quando a gente olha e para nortear meu processo de compras, meu processo de distribuição? Basicamente, a gente está falando de indicador de excesso de estoque financeiro,
risco de perda de produto e compras emergenciais e nível de serviço. Esses são os indicadores básicos quando a gente fala de planejamento, e ter a visibilidade desses indicadores é primordial para um processo de planejamento bem sucedido. Se eu controlo meu nível de serviço, se eu controlo meu excesso de estoque, meu risco de falta de produto, eu consigo atingir e me antecipar para que eu não tenha compras emergenciais, para que eu não tenha um estresse na operação, para que eu não tenha excesso de estoque e perda de produto por excesso de estoque. Então, esses indicadores são vitais no processo de planejamento para que tenha todo o processo muito bem desenvolvido. Então, você ter um dashboard e olhar isso basicamente diariamente e nutrindo sua operação é primordial, no sentido de que mostrar o quê? Tem esses produtos que estão com falta de produto ou estão com risco de falta. Você precisa comprar e agir antes que falte. Eu estou com um produto que está com excesso nesse ponto de estoque, mas ele está faltando em outro. Como é que eu faço essa distribuição? E, novamente, de maneira muito simples e ágil, defina quais são as ações que eu tenho que fazer baseado nesses indicadores de planejamento de estoque. Então, esses indicadores são vitais, não só para olhar um dashboard bonito, mas para que direcione ações do seu dia a dia, para que aponte qual produto você precisa comprar agora, senão você vai faltar amanhã. Qual produto que está com excesso hoje, para que você consiga distribuir e que esse produto não seja mal acondicionado e você não tenha uma perda. Então, o indicador ele é legal para ter, obviamente, acompanhamento, mas que ele direcione ações do seu dia a dia e do seu time, da operação como um todo, é primordial dentro desse processo. Falta de caixa ou investimentos devido ao alto custo de imobilizado de estoques. A gente já falou muito sobre isso, mas o produto parado, sem dúvida, ele está imobilizando estoque e é fluxo de caixa que está sendo impactado da sua instituição. Tem uma dor muito grande, baixa visibilidade, qualidade e eficiência eventuais aqui de fornecedores. Como é que você controla, não só controla, mas faz ações estratégicas com seus fornecedores também, para que trabalhem num processo de parceria. Se algum processo ele não está interessante, como é que você cria planos de ações? Indica isso dentro da plataforma para que seu processo de planejamento também seja cada vez mais fluido. Então, que você consiga criar planos de ações, indicadores compartilhados com seus fornecedores para gerenciamento e controle de estoques. A gente fala muito de VMI, muito do processo que eu compartilho a informação com os meus fornecedores para que ele também faça e me ajude nesse processo que é desafiador. Então, como é que eu faço isso com essas principais instituições, vocês como fornecedores, e como instituição de saúde, como provedor, com seus principais fornecedores estratégicos? Como é que compartilha informações, compartilha dados, com o objetivo de melhorar os indicadores que a gente citou antes? Como é que eu melhoro o meu nível de serviço? Como é que eu reduzo excesso? Como é que eu reduzo compras emergenciais? Então, uma visão estratégica compartilhada com fornecedores e instituições de saúde é muito importante para que você tanto drive planos de ações, como também compartilhe indicadores comuns dentro desse processo da gestão da cadeia de suprimentos como um todo. Alto índice de sobrecarga e conflito entre time de compras de planejamento e farmácia. Quem nunca viu, né? Produto faltando, aquela correria para ver se está dentro do almoxarifado, se o pedido já foi feito, se o cara está atrasando ordem, né? E aquela correria, no final o produto geralmente chega, mas a que custo? A que estresse? A que preço de mercado que eventualmente foi comprado? Novamente impactando o fluxo de caixa, deixando uma operação extremamente estafada e estressada. Então, isso tudo, sem dúvida, é muito comum. Às vezes pode ocorrer, né? Não nas instituições de vocês, uma certa competição, digamos assim, no sentido de que, poxa, planejamento não pediu, fornecedor não entregou. Ah, chegou, mas não foi distribuído lá, alguém não foi lá, levou. Então, mas como é que você vê isso não por caixinhas? Como é que você vê isso de uma maneira integrada? Onde eu tenho todo o processo de compras unificado, eu tenho o processo de planejamento e distribuição, tudo num único local e que você consiga compartilhar essas informações. Porque não é de área A ou área B. É do produto estar lá disponível para que aumente a eficiência e que aumente a qualidade para o paciente de maneira geral. Quais são os demais, quando a gente fala de riscos, né, do processo de planejamento? A gente também está muito atrelado a risco de continuidade de produtos e de tratamento de pacientes muito críticos, né? Então, quanto mais caro um determinado produto, mais controlado ou até menos estoque eu devo ter. Então, quando fala de tratamento oncológico, eu tenho um estoque muito controlado. Então, obviamente, é um produto lá de curva A,
mas minha lupa deve estar muito mais forte em cima disso para que o produto não falte e não tenha risco para que esse processo e esse tratamento não seja interrompido também. Comprometimento de agenda cirúrgica, uma eventual falta pode trazer impacto numa agenda, numa postergação, e, consequentemente, postergação é postergação de faturamento. Postergação de faturamento tem impacto no fluxo de caixa de novo. Então, reparem como a gente está tudo levando as dores do dia a dia que relatam muito a questão da parte financeira também. Indisponibilidade de recurso de contratação de áreas críticas, decorrência de alto custo de mobilização de estoque. Então, se eu tenho dinheiro que ele está parado, não consigo investir em outras áreas, contratar outras pessoas e assim por diante. E aqui, a consequência de tudo isso pode ser o quê? Farmácias desabastecidas, ou seja, ele não está lá naquele ponto correto para usar o medicamento no processo cirúrgico quando deveria estar, seja lá qual foi o motivo. Seja pelo motivo de não ter comprado, seja o motivo de ter chego e não tenha sido distribuído internamente, seja eventualmente chegou no CD, mas não foi distribuído para a unidade hospitalar. Pouco importa aonde está, mas como é que você olha isso de uma ponta a ponta para que o produto esteja lá dentro da farmácia e ele possa ser utilizado na instituição de saúde. Desbalanceamento entre as farmácias de satélite, compras desnecessárias por falta de visibilidade do estoque consolidado das farmácias satélite. Então, como é que você faz um processo cada vez mais síncrono, cada vez mais especializado, cada vez mais fluido e cada vez mais unificando todas as etapas, todos os processos, todas as áreas de uma maneira muito uniforme, olhando para o processo que a gente está dando aqui. Um exemplo de uma unidade hospitalar, mas reparem que a gente falou de fornecedores, repare que a gente falou da toda a parte de estoque, de planejamento, de compras, de várias áreas, tentando embutir aqui dentro de uma figura, obviamente, muito mais simplificada, né? E isso agora multiplica pela quantidade de itens que vocês têm que gerenciar, multiplica pela quantidade de fornecedores, por unidades, por farmácias dentro do hospital. Isso não tenho dúvida que é um desafio constante no dia a dia de vocês. Então, como é que faz esse processo? E utilize, obviamente, soluções e ferramentas para apoiar dentro desse processo como um todo. Lá a gente falou muito da parte de compras, e quando a gente olha para lá a gente falou muito da parte de planejamento, mas aqui falando da parte de compras e recebimento, não tentando separar, mas isso tudo tem que ser muito fluido. Mas geralmente existem essas áreas separadas dentro das instituições de saúde. E são controlados também por indicadores, muitas vezes diferentes. E desafios que também são diferentes da área de planejamento. E quando a gente fala com essas dores, muitas vezes a comunicação entre a área de compras e fornecedores ela é fragmentada. Ela pode ser via e-mail, pode ser via WhatsApp, pode ser via SMS, pode ser via plataforma, pode ser de várias formas hoje que a gente tem a nossa capacidade de responder ao WhatsApp, ela é bastante grande comparada a e-mail, né? Fala de e-mail, e-mail quase parece uma coisa lá da década de 70, né? Quando a gente olha, bastante antigo. Então, só que, qual que é a transparência que um processo dá de uma resposta que a gente tem via WhatsApp? Só para dar um exemplo, assim, né? Óbvio que tem a comprovação e tudo, mas você precisa estar com essa comunicação muito bem atrelada com os seus fornecedores para que ela seja de uma maneira única, uniforme e que seja também muito transparente para todos da instituição de saúde, não só num lugar, no seu celular também. Dificuldades em encontrar fornecedores, então como é que pode ter soluções e mecanismos para achar fornecedores? Falta de clareza na negociação de prazos, garantias e valores acordados. Quando a gente fala da parte de compras, não é só ser transparente, tem que parecer transparente, tem que ser os dois, não tem jeito. Então, como é que aquele fornecedor que foi escolhido, por que ele foi escolhido? É porque ele tem o menor preço, é porque ele entrega com o menor prazo de entrega, é porque eu já tenho um acordo comercial estabelecido com ele. Quais são esses motivadores e por que você tem esse processo? Então, dar essa transparência, essa clareza, essa visão para as suas instituições é primordial, no sentido quando a gente fala de compras e recebimento. A ausência na gestão de previsões de entregas e cotações, ou seja, aquele processo de planejamento prévio é primordial que para o processo de compras também seja fluido. Então, se eu planejo de maneira adequada, prevejo que eu tenho determinado tempo para comprar, determinado tempo para repor e receber esse produto, a tendência, nunca é assim, a gente sabe, mas a tendência é que a gente trabalhe nas exceções. E que o processo de compras também seja mais fluido, que ele vai naturalmente de um planejamento bem feito,
passando por compras, recebendo seus fornecedores, comunicando com seus fornecedores, sendo transparente, seja um processo de cotação ou seja um processo de reposição, e que isso esteja sincronizado dentro de um único local e dentro de uma solução que consiga apoiar dentro desse processo. A ausência de processo de governança do processo de cotação, compras, negociação e fechamento de compras, que nem eu comentei, é muito importante todo esse processo estar muito bem documentado, muito bem gerido e muito bem transparente para... Ou você é ou não é, né? Então, como é que você dá essa transparência para as instituições de maneira geral? Dificuldade em criar bons acordos comerciais, a partir do momento que eu começo a comprar e vejo que a qualidade daquele fornecedor, tanto quanto o preço, entrega e qualidade de serviço, ela está legal, como é que eu faço um processo de planejamento para reduzir esse tempo? Porque se eu faço um processo de cotação, legal, ele vai eventualmente ele pode demorar 1, 2 dias a mais ali dentro desse processo. Então, se eu já estabelecer uma relação de parceria com esses meus fornecedores estratégicos, obviamente que não dá para fazer com todos, eu já consigo reduzir 1, 2 dias de lead time. O que é 1, 2 dias de estoque de um produto de curva A? Quanto que você pode reduzir de estoque, reduzir de excesso de estoque financeiro, liberar capital, para que o fluxo de caixa cada vez seja mais fluido dentro da instituição de vocês também. Dificuldade em conseguir ofertas mais agressivas por volume de compras, seja como é que você dentro de uma base possa trabalhar e cada vez mais trabalhar com preços melhores também, e realiza processos sem padrão ou utiliza papel no processo. Quem eventualmente aqui dentro de uma nota fiscal, a nota fiscal não vem impressa para que ela seja digitada, eventualmente, não nas instituições. Eventualmente um processo de aprovação vai lá para a mesa do gerente, para o diretor, para que seja aprovado o processo de compras. Como que cada vez mais a gente começa a abolir esses processos para que a entrada da nota já seja de maneira automatizada, que o fluxo de aprovação seja previamente configurado, para que cada vez mais a gente tenha a possibilidade de eliminar papel e deixar esse fluxo muito fluido quando a gente fala de compras e recebimento de maneira geral. E por isso que a gente fala que muito de ter a solução, questão de ciclo de suprimentos totalmente integrada, que vai desde o planejamento, compras, gestão de produtos de alto custo com a PME, recebimento e nota fiscal e rastreabilidade IoT. Então a gente está falando de todo esse ciclo de suprimentos aqui, e logo na sequência, com a Karen, a gente vai falar também do ciclo de receita. Então, de maneira muito uniforme, aqui eu prometo ser bastante sucinto também, como é que uma plataforma pode auxiliar com esses indicadores de uma visão única, onde eu tenho planejamento, compras, notas fiscais de maneira unificada, onde eu tenho um login único para todo esse processo e compartilhando esses indicadores para várias áreas da empresa, jornadas totalmente unificadas, ou seja, o processo de planejamento, eu consigo ver os acordos que estão em compras, processo de compras consegue ver quanto é que tem de estoque, o processo de compras, ver como é que está aquele PMH, o índice de mercado, para dizer que se o preço que ele está cotando está dentro daquela referência, se aquela nota fiscal já chegou dentro de um pedido que foi colocado. Então, toda essa sincronia, desde o planejamento de olhar estoque, a informação de planejamento, ver os dados de compra, compras, ver de planejamento e recebimento ao mesmo tempo, ela é primordial para que esses indicadores e essa tomada de decisão seja muito rápida, para que você impacte cada vez menos a operação como um todo. Mais de 2 bi hoje planejados dentro das soluções de planejamento e mais de 20 bi transacionados dentro das soluções. Então, aqui é um pouco dos indicadores que eu comentei, né? Quais são os pedidos que estão urgentes e precisam ser feitos nesse momento, porque estão com risco de falta aqui, indicando através dessa barrinha vermelha. Qual que é o excesso de estoque que está sendo, nesse momento, dentro da instituição, olhando isso de uma maneira também histórica, e para que você tome ação do dia a dia e, principalmente, não seja só um dashboard bonito, mas que você tome ações para que direcione a operação e tenha cada vez uma sincronia do dado desde o planejamento até o recebimento também. Então, aqui dos seus estoques, aqui vou passar um pouco das características, mas onde eu tenho uma avaliação de fornecedores de maneira automatizada, eu tenho a possibilidade de automatizar acordos comerciais, eu consigo acompanhar eventuais ordens que estão abertas e estão em atrasados, então para que eu faça a gestão do ciclo e do lead time do processo como um todo. Muito importante, eu tenha uma forma de controlar e distribuir os estoques tanto dentro da inter e intra-hospitalar, ou seja, que um produto chegue no almoxarifado e esse processo seja distribuído às farmácias de maneira eficiente.
seja com CDs e unidades hospitalares, que a gente chama aqui de intra e interhospitalar. Então, é muito importante ter esse processo de planejamento não só para compras, mas para que ele seja distribuído também dentro da sua unidade hospitalar. Possibilidade de gerenciar estoque e compartilhar isso com fornecedores. Integração de vários ERPs, né? É muito comum hoje várias compras de N unidades, então o TMV no lugar, Trazi, Proteus, SAP. Então, como é que você faz vários processos de integrações de várias pontas de maneiras muito consolidada e unificando as informações e indicadores de negócio, independente do que vocês tenham dentro na ponta. Então, isso tudo, sem dúvida, tem redução de estoque, redução de valores e melhor gestão da operação como um todo. Como que você, dentro desse processo, digitaliza as compras com transparências e com seus distribuidores? Acessando a maior base aí de fabricantes e distribuidores, criação de cotações, seja de maneira manual, de integrações, com uma base de mais de 2 milhões de produtos cadastrados, redução do tempo para fechamento, que a gente está chamando aqui de carrinho inteligente. Então, como é que a tomada de decisão por parte do comprador pode ser mais eficiente, olhando para preço, olhando para prazo, para marcas que já foram compradas no passado e auxiliando nessa tomada de decisão. Visibilidade da documentação legal dos fornecedores. Então, você tem possibilidade de ver quais fornecedores dentro da base estão com a documentação sanitária em dia dentro da nossa plataforma. Então, olhando para esse processo e dando compliance novamente, sendo transparente, né? Eu não estou escolhendo esse fornecedor porque ele não está com a documentação atualizada. Isso sim é um motivo, isso sim pode ser um motivo, até para compartilhar isso com os seus fornecedores e redução de risco e transparência por esse processo. Análise de preços médios e mínimos, né? Ou seja, quanto que eu comprei no passado, quanto que eu compro hoje, quanto que o mercado está comprando daquele mesmo princípio ativo, para auxiliar na tomada de decisão e para que cada vez mais tenha uma compra eficiente e essa gestão de indicadores também seja compartilhada. Por fim, a questão da parte de notas fiscais, né? Ou seja, eu planejei, eu comprei, eu pedi para o fornecedor e eu tenho que dar entrada nessa mercadoria através da nota fiscal. Eu consigo ver as duplicadas daquilo que está sendo emitido, eu consigo fazer um vínculo daquilo que eu pedi versus aquilo que está chegando na nota fiscal para auxiliar o processo da entrada da operação. Aquilo que eu pedi, aquelas 20 caixas, está realmente sendo faturado as 20 caixas? Está sendo para aquele CNPJ, está sendo correto o que foi pedido? Todo esse processo eu posso me antecipar para que não chegue lá o papelzinho com a nota fiscal. Pô, eu não pedi 20, está vindo, eu eventualmente pedi 20, desculpa, está chegando 30. Por que eu já não posso me antecipar? Ou ao contrário, né? Vai faltar produto porque eu pedi 20 e está chegando 15. Então, como é que eu me antecipo essa demanda por esse lead time de entrega para que eu já tenha esse controle cada vez mais rápido e possa novamente reagir? Seja com indicadores, olhar para isso que aquilo que eu pedi não é o que está chegando. O que eu preciso fazer? Não é só olhar, né? É olhar e ver, está chegando menos, eu tenho que pedir para outro fornecedor, tenho que cobrar desse fornecedor. Como é que eu faço esse processo cada vez ser mais fluido para que eu tenha uma gestão melhor do meu dia a dia do supply como um todo? Armazenar a questão legal, né? Que tem a questão legal também que é importante, que vocês precisam ter essa garantia, essa confiabilidade. Possibilidade de download de pacotes, de ordens de compras abertas no RP e fazer esse vínculo, que nem eu comentei, e um plug and play cada vez mais rápido, né? Que pode ser tanto um processo integrado para que automatize a digitação da nota fiscal, como também a visualização e o match daquilo que está sendo pedido para auxiliar na operação no dia a dia. Então, isso tudo vai trazer transparência, vai trazer redução de tempo e, principalmente, melhoria no processo operacional das suas instituições como um todo. E aí, fechando, né, a parte de supply chain aqui e depois dando o próximo passo, o que a gente espera com isso? É redução de excesso de estoque, que a gente veio falando muito fortemente, redução do excesso e compras emergenciais, redução do estresse operacional, aumento do nível de serviço, aumento de produtividade, otimização de recursos e aumento do nível... Opa, não estou conseguindo voltar. E aumento no nível da gestão... Não pode deixar. Obrigado. E agora, porque a gente já falou muito dos benefícios, né, da questão dos indicadores. E a gente vê também que a gente cada vez mais pode dar os próximos passos. Se eu tenho uma gestão muito eficiente do planejamento, compras e recebimento,
como que cada vez mais eu olho para os produtos de alto custo e faço uma gestão lá na ponta, trazendo armário, gestão de estoque, e para que isso automatize a entrada na conta do paciente. Ou seja, para que um produto que eu tire, eu possa ir direto para uma conta do paciente e aumentando e reduzindo meu ciclo de receita. Como é que a gente pode fazer isso utilizando tecnologia ao nosso favor? Aqui um exemplo, se puder dar o play no vídeo, por gentileza, é de algum caso nosso onde ele tem a gestão através de RFID, onde todos os seus produtos aqui estão etiquetados, produtos de hemodinâmica. Ele pode ver que ele estava com 83 em estoque, se eu não me engano aqui, ou seja, ele já contou todos os produtos, ele está colocando novamente um produto que já está previamente etiquetado, e quando ele passar o crachá ali, ele vai passar muito rapidinho, mas ele vai de 83 para 84 unidades, ó, até com 83, ele vai passar o crachá de novo, vocês vão ver que muito rapidinho ele vai mudar para 84. Ou seja, ele já recontou esse estoque, automatizou esse processo, passou ali, foi por 84 unidades. Opa, ele já foi no outro vídeo, né? Ele já retomou, né? Ele já passou tão rápido que acabou não vendo. Ele já voltou, tá dando refresh no vídeo, tá? Então, como é que a gente pode usar a tecnologia para que essa contagem de estoque não precisa ser manual, para que a saída do produto elas também seja de maneira automatizada e ajude nesse processo do fluxo cirúrgico? Então, aqui é uma das tecnologias que a gente utiliza e já está utilizando em várias unidades hospitalares aí espalhadas pelo Brasil, e é uma forma que a gente controla e automatiza esse processo e a gestão do ciclo de receita como um todo. Aqui um outro exemplo, se puder dar o play também, imagina um fluxo cirúrgico onde a gente tem o processo hospitalar, ele foi consumido, tem os produtos que foram etiquetados e aqueles produtos foram utilizados no fluxo cirúrgico. Então, ele vai lá e dá baixa dentro daquele produto, como se fosse quase um supermercado aqui. Então, aquelas embalagens que foram consumidas dentro do processo cirúrgico, ele está passando ali dentro do leitor. Pode ver que é muito simples, ele simplesmente passa a caixa que está etiquetada, ele já passa ali as informações, ele vai digitar o número do aviso ou do atendimento do paciente, e isso já vai integrar com o RP da unidade do hospital, para que esse processo seja diretamente colocado na conta do paciente. Então, esse fluxo, qual que é a possibilidade eventual aqui dele digitar algum produto errado, digitar a quantidade errada e um produto ser glosado lá na frente? Vai reduzir significativamente erros de digitação e aumentar, obviamente, o ciclo de receita dele, reduzir o ciclo de receita, na verdade, né? E aumentando aí o fluxo de caixa como um todo. Falando de produtos extremamente relevantes para a instituição aqui, como, né, falando de produtos, sem dúvidas, que às vezes pode custar $6 mil, $5 mil. Então, quanto que este processo pode reduzir e aumentar aqui, fazer com que o seu ciclo de receita cada vez tenha o tempo encurtado por erros de digitação, erro de um processo que eventualmente não foi bem feito. Então, como é que vocês dão um passo a mais no seu ciclo de suprimentos e olha para a rastreabilidade do produto como um todo? Então, aqui um pouco da provocação que a gente tem aí de algumas tecnologias que a gente está utilizando já em várias listas. Aqui é tudo real, tá, gente? Tem até alguns logos ali que apareceu, de processos que estão sendo utilizados no dia a dia, não é um experimento que a gente está fazendo, já é processo já sendo utilizado já muito fortemente em várias unidades aí espalhadas pelo Brasil. É isso, gente. Essa é a parte de suprimentos. Agora eu vamos seguir aqui a apresentação para a parte de ciclo de receitas. Beleza? Karen, por favor. Isso. Bom dia a todos. Meu nome é Karen, eu sou gerente de novos negócios aqui na Bionexo e fico na vertical de compradores em ciclo de receita. Então, quando a gente convida vocês para essa transformação digital, é conversar um pouquinho sobre as nossas tecnologias, que hoje vão além do ciclo de suprimentos, como o campus mostrou, mas que a gente consegue também automatizar processos que hoje são bem manuais, devido seja à nossa legislação que foi implantada, ou mesmo aos nossos fluxos de trabalho, né, que ainda precisam ser adequados de forma mais eficiente. Trouxe aqui um pouquinho do nosso contexto atual. Muitos falam que a gente está passando pela maior crise do setor. Dentro da Bionexo, a gente fala que nosso setor está sempre em crise, né? Eu vou fazer 20 anos no ano que vem em saúde, e eu acho que a gente só muda a interlocução ou qual é o problema que a gente agora está lidando, mas o nosso setor é muito sensível, seja as ações externas, seja as ações internas. Então, qualquer
mudança na economia mundial, inevitavelmente, né, Campos, nossos produtos sofrem preços, sofrem reajustes, esses reajustes nem sempre a gente consegue repassar, né, de forma prática, em forma de cobrança junto às operadoras, devido aos contratos que nós temos, as amarrações comerciais, e o hospital está sempre passando por esses graves momentos, mas que, como a tecnologia hoje, consegue minimizar esses impactos. Acho que esse é o ponto principal. Quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando puramente, né, como a gente há pouco tempo atrás fazia, de trocar pessoas por máquinas, como acontece em outras áreas. Aqui a gente está falando em negócio. Nós estamos trazendo uma visão de como, se eu aprimorar a minha e melhorar a minha eficiência operacional, eu consigo alcançar melhores resultados. A tecnologia hoje ajuda muito nesse sentido, para que esses impactos, como eu disse, possam ser minimizados, já que muitos deles eu não consigo zerar, porque, como eu disse, a gente reflete várias questões externas que, mesmo que a minha instituição esteja totalmente adequada, tecnologicamente avançada, eu ainda posso sofrer esses impactos. Então, estou trazendo aqui alguns desafios que são de conhecimento de vocês, mas que depois a gente pode conversar um pouquinho mais no nosso fórum. O primeiro é com relação ao faturamento preciso. Então, como que eu garanto, né? Campos trouxe toda uma visão da gestão de suprimentos. Então, como que eu garanto que agora que eu já, tecnologicamente falando e processualmente falando, eu já adequei esses processos, eu já fiz a minha melhor compra, eu estou com tudo amarrado dentro do sistema e eu posso receber o paciente. Agora eu recebi o paciente está sendo atendido de acordo com tudo que é necessário para ele receber. Depois que ele vai embora, como que eu garanto que tudo que ele utilizou seguiu na conta para a operadora? Esse faturamento preciso, quando a gente fala, é uma precisão crucial, porque eu posso evitar erros que podem afetar diretamente a minha receita e a relação com os meus pacientes. Porque uma instituição que hoje passa por problemas financeiros, inevitavelmente, ela não consegue levar tudo o que o paciente precisa em forma de qualidade. A gente fala um comparativo com a nossa vida pessoal, né? Se a gente está desorganizado financeiramente, a gente perde a nossa saúde, inclusive mental, física, né? Tem vários impactos. Então, eu preciso estar bem financeiramente para que eu possa também disponibilizar a esse paciente tudo o que ele necessita. Regras e regulamentos complexos. Em 2012, vem a primeira regulamentação que transforma o setor de forma tecnológica, né? A gente fala da TIS. Quando a gente fala em XML, e naquela época isso era uma coisa muito longa, né? Falar assim, nossa, a gente vai sair do papel para o tecnológico. Não foi bem assim. Até hoje ainda não está sendo, né? Mas como que funciona? Essas regras e regulamentos, a gente hoje é obrigado a cumprir. A gente tem prazos muito curtos para que isso aconteça. Então, como que funciona, né? A legislação ocorre, no outro dia a gente precisa ser implantado. E como que eu faço que esse compasso ocorra sem grandes prejuízos? Como que eu adequo a minha equipe a esse novo modelo de uma forma tão rápida e que eu consiga atender, seja a expectativa da operadora, seja a expectativa do meu paciente, seja a legislação que eu preciso cumprir. O outro ponto é a recuperação de receitas. Então, eu preciso maximizar a recuperação de receitas de fontes diversas com seguradoras e paciente. Quando eu falo em maximizar receitas, a gente não está trazendo o ponto de cobrar o que o paciente não usou. Eu estou falando de como, de acordo com as compras que eu realizei, com as negociações que eu tenho com os meus fornecedores e as negociações comerciais que eu faço com as operadoras, eu consigo ter lucro. Que o meu negócio seja lucrativo, independente de como isso esteja desenhado. Então, como que a Bionexo hoje consegue ajudar esses prestadores de saúde? Primeiro, é automatizando para escalar essas rotinas do atendimento à cobrança das operadoras. Eu brinco que quando eu comecei no setor, o paciente chegava na recepção, a gente pegava a carteirinha e passava
como se fosse um cheque carbonado, né? 2005 isso, 2004. Então, lá atrás, a gente nunca ia imaginar que você ia chegar no hospital hoje e ser atendido por um totem, né? Você se dirigir a um totem, assinar aquela guia, você mesmo fazer a sua elegibilidade, a sua autorização, sem interação de muitas pessoas nesse processo. Era algo, eu falo assim, inimaginável, né? E hoje isso já é uma realidade. A gente também tem um processo hoje de auditoria totalmente plug and play, do sistema de gestão como um todo, que apresenta oportunidades de otimização no fluxo de recebíveis. Esse fluxo de recebíveis, ele ainda é muito sensível e muito dependente de pessoas e processos. Com a nossa automação, o que a gente consegue fazer? Gerar insights para que vocês possam, mesmo sem intervenções manuais ou de processo, que você consiga identificar melhorias e ganhos. Então, assim, é muito complicado numa conta que tem mais de 1000 itens, a gente exigir que um faturista revise esses 1000 itens e identifique o que está errado, que precisa ser excluído da conta, e o que foi esquecido de cobrar. É humanamente impossível num fluxo com tantos pacientes que são atendidos ali no dia a dia. Então, a tecnologia, ela agrega trazendo esse insight. E esse insight, gente, ele não é gerado puramente por inteligência artificial, que nós temos também no nosso processo, mas ele também é retroalimentado por vocês. É a experiência de vocês que faz com que a gente coloque esses insights, contribua para que vocês possam, a partir desses insights, tomar as melhores decisões. A gente também tem toda uma parte aqui de mapeamento. A gente entendeu que, por mais que a nossa tecnologia estivesse pronta, a gente não é um modelo que a gente pluga e vai funcionar exatamente igual em todos os hospitais. A gente entendeu que, sem um mapeamento correto, o cliente poderia até estar comprando uma tecnologia que ele não precisa. Que nessa parte do processo em si, ele já está pronto e a melhoria que ele precisava alcançar, ele já alcançou. Mas em outros específicos, não. Então, hoje a gente trabalha, a gente fala muito em venda consultiva. Então, como que funciona, né? A nossa equipe de vendas, ela identifica os processos, faz um mapeamento no cliente e a gente indica as melhores práticas. Claro que essa adesão é muito por conta do prestador, mas a gente entendeu que essa era a melhor forma de que os ganhos possam realmente acontecer. É uma parceria que a Bionexo faz, trazendo esse mapeamento de processos, levantamento de gaps e propostas de melhorias operacionais. Então, aqui, a gente traz a nossa mandala, que, como vocês podem ver, a gente atende o ciclo de receita de ponta a ponta. Então, eu começo numa gestão comercial, que eu preciso, e que hoje é bem manualizada nas instituições. Então, assim, antes mesmo da compra acontecer, né, Campos, lá no começo, de cadastrar o produto, eu preciso ter uma negociação com a operadora. Eu preciso entender se eu vou cobrar Brasíndice menos 10, é Simpro, tabela cheia, é uma tabela congelada. Eu preciso entender como isso funciona e qual é essa minha negociação para imputar no sistema. A partir daí, e claro, junto com a rentabilidade esperada, é que eu vou, inclusive, começar essas negociações. Então, eu faço primeiro todo esse tratamento da gestão comercial e de cadastro. Aí eu vou para validação e autorização dos beneficiários. Então, aqui eu tenho toda a parte de elegibilidade e autorização de pacientes automatizada, como eu disse, inclusive conectada a totens de atendimento. Eu faço toda a questão do faturamento. Aqui dentro parece pouca coisa, mas vocês sabem que é muita coisa envolvida. Então, quando a gente fala de faturamento, eu falo ajustes de preços, ajustes de contas, auditoria interna, auditoria externa, a conta está pronta, agora o XML vai de forma automática.
e depois eu vou para a conciliação dos recebimentos. Essa conciliação, também a gente sempre visa maximizar e que esse número consiga chegar perto do que vocês necessitam. A gente sabe que o fluxo de caixa hospitalar é muito complexo, dependendo de outras áreas, né? Como que funciona, né? Como que eu consigo, se eu consigo só comprar com pagamento para 60 dias e a operadora me paga com 6 meses? Né? Como que eu faço essa conta fechar de um jeito que eu continue tendo lucro, mas que essa organização financeira case? Porque eu sei que muitas vezes com o fornecedor eu não vou ter outra flexibilidade, nem com a operadora. Então, como que eu garanto que esse fluxo ocorra frente a todos esses desafios que nós estamos enfrentando? Por último, é o tratamento das glosas. Quando a gente fala em fazer o recurso de glosa, é muito mais do que cumprir o calendário junto à operadora. Porque isso é a nossa obrigação. Né? Cumprir o que está acordado no contrato é nossa obrigação. A gente fala em retroalimentar a cadeia. Se eu identifiquei essa glosa, eu entender se é uma questão operacional de melhoria e já retroalimentar a cadeia, se está com erro na recepção, se é um erro de cadastro, né? Se foi uma questão de que não está amarrado no sistema o código de acordo com o que eu acordei com a operadora. Ou eu estou, sim, com tudo isso ajustado e, mesmo assim, a operadora está me fazendo glosas. Aí já tem um posicionamento comercial que precisa ocorrer entre o hospital e a fonte pagadora. Então, eu preciso, quando a gente fala de tratamento de glosas, é justamente porque eu preciso retroalimentar a cadeia e não só enviar o recurso, né? E não só ficar focado em cumprir aqueles prazos. Aqui eu trouxe alguns resultados, tá? Reais das nossas soluções. Então, nós temos clientes hoje que reduziram em 95% o tempo médio do fechamento das contas, porque hoje ele faz totalmente de forma automática. Eu tenho mais de 20 milhões de potencial de receita identificadas a partir de ajustes comerciais. Então, na nossa plataforma, vocês conseguem ver, por exemplo, esse item ele não está condizente com a última edição do Brasíndice. E essa diferença está em R$100. Mas como você tem um uso frequente em torno de 1.000 itens desse consumido mês, a sua perda são de tantos milhões. Então, a gente consegue trazer essa visibilidade para que vocês possam tomar decisões. Aumento de 3,5% no faturamento mensal com essas otimizações, porque eu não só digo onde está errado, eu também aponto os gaps que vocês podem ter de ganhos, de algo que está no contrato, que você não amarrou no sistema, da forma correta. Eu tive também redução de 30% de equipe dedicada a esse processo de conciliação de recebimentos, e essas pessoas, inevitavelmente, já foram melhor aproveitadas em outros setores, que hoje também é um grande problema nosso. Nós temos equipes infladas em setores específicos e falta de pessoal em outros. E eu não tenho orçamento para contratar mais. Então, com a tecnologia, a gente consegue remanejar para que essas pessoas possam interagir ou, né, serem mais produtivas em setores que a gente está precisando. Aqui trouxe alguns clientes que hoje já experienciam a nossa tecnologia, a nossa automação em ciclo. E aqui, algumas vantagens de uma gestão conectada. Então, quando a gente fala em gestão conectada, anteriormente a gente atrelava muito assim, se eu tenho um RP e eu tenho vários fornecedores de tecnologia, a minha gestão é conectada. E não é isso. Quando a gente fala em gestão conectada, ela não tem que estar só dentro de um software, ela tem que estar integrada. Eu não consigo ter várias soluções que não se conversam, que não se falam, porque os insights que eu vou precisar ter, eles estarão apartados. Com a Bionexo, isso não ocorre, já que a gente trabalha essa gestão de forma conectada e integrada.
Então, a gente tem uma maior satisfação do paciente através de um atendimento ágil, uma boa comunicação e redução de erros operacionais. A gente está trazendo para a saúde algo que nós já experienciamos em outros setores da nossa vida, né? Se a gente for fazer um paralelo, a maioria das hamburguerias hoje não tem atendentes mais, né? A gente se relaciona com um totem. E por que no hospital ia ser diferente? Né? A gente já trabalha isso, a gente já experiencia isso em outras áreas e houve sucesso. Então, o paciente também espera isso. O paciente espera que a gente se adeque, como outras áreas se adequaram à tecnologia. Eu tenho um ganho de eficiência operacional com a eliminação do retrabalho e a alocação inteligente desses recursos. Eu tenho uma redução de custos administrativos e aceleração do ciclo de receita, gerando melhores resultados financeiros. Então, quando eu falo de acelerar o ciclo, é entender dentro do meu workflow onde essa conta está, por que ela está parada, e que dentro dos meus SLAs ela precisa ir no próximo calendário. Quando eu faço isso, eu inevitavelmente diminuo esse meu ciclo de recebimento. Eu tenho visualização facilitada de dados e análise avançadas para propiciar tomadas de decisões mais seguras. A rastreabilidade de registros e a automação de processos que evitem problemas regulatórios. Então, hoje, quando a gente fala na gestão conectada, é também na segurança de dados dos pacientes. Né? Antigamente, a gente não tinha essa preocupação. Não é que isso nunca existiu. É que a gente é da época que a gente mandava a produção pelo correio, né? Então, assim, se aquele lote fosse extraviado, né? A gente não pensava nisso na época, que os dados dos pacientes estariam espalhados pelo Brasil se o caminhão do Correios tombasse no meio da rodovia. A gente pensava muito que, se isso acontecesse, a gente ia ter que imprimir tudo de novo e mandar para a operadora, né? Hoje a preocupação é outra. Hoje a gente entendeu o quanto os nossos dados são importantes e o quanto vocês, prestadores, e nós, Bionexo, precisamos garantir a segurança desses dados. Com esse compartilhamento seguro de informações entre as instituições que garante esse cuidado continuado ao paciente. Hoje, das nossas automações é no paperless. Então, assim, é algo que parece distante, mas já é realidade em vários clientes nossos. E a gente realmente está na transformação digital, que é zero papel. Então, toda aquela documentação que ainda é exigida por algumas operadoras já segue de forma fluida eletronicamente. Então, convido vocês a alcançar o próximo nível na gestão do ciclo de suprimentos e receita. Eu fico à disposição também o campus para dúvidas. Eu acho que a gente temos algumas pessoas online. Se tiverem algum apontamento, a gente fica à disposição. Obrigada pela presença de todos. Bom dia. Por favor, quando você informa a respeito dos valores, só está para medicamento? Material hospitalar não tem? O índice? Boa pergunta. Hoje, o nosso índice de PMH é para medicamentos. Lançamos o de PME e materiais médicos, é um negócio que vai ser trabalhado aí no ano que vem também com um pouco mais afinco, tá? Mas o índice hoje é de medicamentos, sim. Perfeito, obrigado. A questão dos índices de medicamento, você usa como base CMED? Qual que é o índice que você usa? Legal. Falando a pergunta foi referente aos índices, né, de referência de preço.
como a gente transaciona isso, a gente tem uma inteligência que consegue vincular o cadastro da instituição de saúde, aquilo que o fornecedor respondeu, dentro de um produto único de Bionexo, fazendo benchmarks desde que, é muito importante, a gente não expõe dado nem de fornecedor, nem de instituição de saúde. Esse é um preço de mercado, a gente agrega essa informação de uma maneira que ela seja anônima, mas que tenha uma referência para o mercado. Então, sim, é um preço dos valores que são transacionados e comercializados dentro da própria plataforma. Ou seja, aquilo que foi efetivamente fechado, é um preço real. Então, isso, obviamente, pode ser comparado com outros índices, mas é um índice do indicador Bionexo aferido pela FIPE, onde tem vários cálculos estatísticos de expurgar eventuais preços que pode ser uma digitação errada de embalagem, né? Então, tem o comportamento estatístico que ele também expurga, normaliza esse dado e publica isso para o mercado mensalmente. Então, tem todo um trabalho de uma inteligência estatística por trás também, tá? Mas são com base nos dados da Bionexo. Da mesma referência, ou seja, da mesma... na verdade, eu acabo separando essa informação, tá? Sendo tanto genérico quanto a parte do, seja um similar ou seja até um produto referência. Então, eu tenho essa separação e essa distinção dos produtos para que ele não contamine, não tenha uma variação muito grande, não polua a base, exatamente. Tudo bem? Como é que vocês estão vendo a adesão dos hospitais ao VMI? Boa pergunta. Quando a gente fala de VMI, né, e quando a gente olha... Agora eu vou dar um pouquinho de contexto e daí a gente vai discutindo mesmo, tá? Hoje, e respondendo a pergunta, hoje a adesão é baixa. Né? Hoje a adesão é baixa, não é tão... aqueles hospitais que estão mais maduros estão fazendo isso com seus processos estratégicos, mas ainda é uma adesão baixa quando a gente olha para o portfólio, para a quantidade de unidades hospitalares que a gente tem no Brasil. Quando a gente fala dos top, sem dúvida. Mas quando a gente fala da cauda longa, né, dos médios, a adesão ainda é baixa. E quando a gente fala de um VMI realmente na essência, né, que é aquele estoque gerenciado pelo fornecedor, ouso dizer que são raras exceções, né? Ou seja, que aquilo seja compartilhado e seja um formato onde ele realmente o fornecedor é que faça toda a gestão do estoque. Temos casos muito efetivos, se a gente olha, por exemplo, hoje, um dos nossos clientes, que é até um Coprod, onde tem os seus estoques de abastecimento, de consignados permanentes e até com equipamentos dentro de alguns clientes, isso já é uma gestão podemos até chamar de um VMI um ponto mais evoluído que ele, inclusive, faz a gestão independente do cliente. Então, ele controla o estoque, dá mecanismo, processo e ferramenta para isso. Então, em alguns casos, nós já chegamos nesse processo onde grandes fornecedores também estão trabalhando e provocando a instituição da saúde. Não é só um trabalho da instituição em si. Vejo que é um trabalho conjunto em fornecedor, provocar isso com os hospitais também e com os seus clientes. E qual que é a objeção principal deles que vocês escutam? Porque eu represento uma distribuição, né, e eu sinto essa dificuldade de conseguir fazer implementação nos hospitais, né? Eu queria saber um pouquinho o que vocês enxergam de objeção deles. Eu vejo assim que a grande... E aí eu vou dar meu parecer, tá? Eu vejo que realmente seja algo compartilhado. Algo aonde tenha um ganha-ganha dentro da operação. Eu acho que essa está sendo sentar na mesa, discutir quais vão ser os meus indicadores, como que a gente vai ganhar isso em conjunto, seja reduzindo o seu trabalho operacional e também ganhando uma continuidade aí de longo prazo, né? Porque não pode ser um VMI para eu ganhar em 6 meses, né? Seja como distribuidor ou como hospital. Tem que ser uma parceria de longo prazo. E isso eu acho que essa sensibilidade, essa questão de sentar e estabelecer indicadores no formato de supply mesmo, eu acho que pode ser um chamariz aí que tenha mais fomentação entre instituições de saúde, provedores de saúde e distribuidores também. Essa é a minha leitura. Pode ficar à vontade de dar a sua também. Você também tem...
Vamos ver se tem alguma pergunta online também. Tem pergunta? Alguma pergunta? Mais alguma? Mais algum compartilhamento de experiência aí do dia a dia? Mais algum questionamento? Não, pessoal, agradecer aí pelo tempo de vocês. Também vão estar disponíveis aqui também logo na sequência, a disponibilidade, e agradecer novamente a ANAP também pela ceder o espaço. Esse processo de parceria é fundamental aí para a gente compartilhar conhecimentos, estratégias e como que a gente está dando esses passos também. Obrigado, bom dia a todos.